Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo a mais um dos cadernos de tecnologia aplicada. O nosso tema é propagação das ondas eletromagnéticas. Estamos interessados nos serviços de telecomunicações sem fio e na análise, projeto e instalação de enlaces sem fio. Tivemos diversas aulas até agora e essa é a nossa 15ª aula. A primeira parte de duas partes abordando perdas na instalação de estações radioelétricas. Nosso objetivo é descrever as perdas e calcular e avaliar o efeito dessas perdas nos enlaces radioelétricos. Sabemos que o conhecimento dos parâmetros dos dispositivos e equipamentos utilizados é fundamental na análise de projeto dos sistemas sem fio, sejam eles ligações fixas, sejam eles ligações móveis. Temos vários tipos de perdas numa instalação típica. Vamos abordar alguns desses itens em seguida. Nós temos uma situação de um enlace, é apenas representativa, poderia ser móvel, aeronáutico, mas para simplificar, do ponto a ponto. Temos a perda entre as antenas, chamada perda por percurso, atenuação dada conforme a onda se propaga pelo meio entre as antenas. No lado da transmissão, temos as perdas de instalação na transmissão e, analogamente, perdas de instalação na recepção. Alguns desses termos vão ser utilizados nos exercícios que vamos fazer em seguida. Mas observe que cada dispositivo apresenta suas características que devemos conhecer na transmissão e na recepção. Essa situação mostra um transmissor com antena com seu lóbulo principal apontado para o receptor 1, RX1. No entanto, ainda temos um sinal na direção de RX2. Estamos interessados em saber, esse sinal é suficiente caso desejamos a comunicação com RX2? Ou esse sinal é demasiado caso estamos interferindo em RX2? Iremos aprender a fazer esses cálculos. A figura já conhecida da potência transmitida, as perdas no sistema enlace, até chegarmos à potência recebida. Temos perda nos conectores, cabos de transmissão, perdas em outros dispositivos e perdas por descasamento. Abordaremos cada um desses itens. Podemos obter no manual o valor das perdas nos conectores, também denominada perda por inserção. Alguns conectores são extremamente complexos e requerem cursos especiais. Temos o conector na saída do transmissor e na entrada da antena. Na recepção, na entrada da antena e na entrada do receptor. A perda por inserção do conector é composta de três partes, três fatores. Perda de reflexão, perdas no dielétrico e perdas no cobre, a perda ôhmica. Valores comerciais oscilam entre 0,02, conectores de excelente qualidade, 0,4 ou acima. Verifique no datasheet do fabricante do conector utilizado. E uma importante lembrança é cuidado com a água. Um segundo ponto a ser considerado em conectores externos, especialmente, é cuidado com a água. E, finalmente, não podemos esquecer, cuidado com a água. A corrosão é extremamente inimiga dos conectores. Já os cabos de transmissão, os fabricantes apresentam em tabelas ou gráficos o valor da atenuação característica e a função do tipo de cabo, da frequência de operação. Devemos atender às especificações, seja por transporte, içamento, curvas, raio mínimo de curvatura. Temos cabos extremamente complexos na sua fabricação e grande necessidade de cuidado na sua instalação. Temos na figura alguns tipos de cabos de alta frequência. Um corte no conector, mostrando também a complexidade do conector e a necessidade de ser cuidadosamente realizado essa montagem. Esse é um exemplo de guia de onda cilíndrico corrugado. O que impacta a atenuação no cabo coaxial em transmissão?
Bom, vai ser função do tipo de cabo, frequência, comprimento especialmente, e o efeito, redução da potência irradiada com aumento da taxa de erros, degradação do enlace e até mesmo inviabilizando a ligação. No lado da recepção também temos a linha atenuando o sinal em função do tipo de cabo, a frequência, o comprimento, e impactando de modo a reduzir o nível recebido, aumentando a taxa de erros, degradação do enlace, diminuindo a relação sinal-ruído e até mesmo inviabilizando o enlace. A fotografia mostra uma instalação onde é observado o raio de curvatura, para o qual devemos ter muita atenção e respeitar os dados do fabricante. Mais uma vez, a instalação e a fixação mecânica do cabo em torre. Já mostramos essa figura, onde nós temos diversos tipos de cabos e atenuação em função da frequência. Esse gráfico é mostrado em dB por 100 pés, onde um pé vale 0,3048 metros. Aí temos o nosso conhecido cabo RG58, fino flexível, e o valor da atenuação desse cabo em várias frequências. Observe, conforme aumenta a frequência, a atenuação do cabo vai subindo. Na tabela ao lado, agora, na forma de tabela, o RG58 para vários tipos de frequências. Só que agora a atenuação está em dB por 100 metros. Tenha muita atenção a verificar o dado do fabricante. Se é dB em 100 pés, são cerca de 30 metros, ou dB por 100 metros. No nosso primeiro exemplo, nós temos o cabo RG58, 10 metros de comprimento em 100 MB. Então, tá aí, temos o tipo do cabo, comprimento e frequência de operação. Queremos saber qual a atenuação. Vamos na tabela, vemos em 100 MB, a atenuação característica é de 15,6 dB a cada 100 metros. Logo, para 10 metros, temos a atenuação de 1,56 dB. No nosso segundo exemplo, nós temos dados a potência de saída do transmissor, o tipo do cabo, comprimento e frequência de operação. Queremos saber a potência efetivamente transferida à carga. A atenuação desse segmento de cabo é de 1,56 metros. A potência de saída do transmissor em 5 watts, convertendo para dBW, 6,99 dBW. A potência aplicada à carga é a potência dBW menos a perda do cabo, o que equivale a 3,49 watts. Então, dos nossos 5 watts, apenas 3,49 watts são aplicados à carga. Perdemos cerca de 1,51 watts. No nosso próximo exemplo, nós temos os seguintes dados. A potência aplicada à carga, o tipo do cabo, o comprimento do cabo, frequência de operação. Desejamos a potência de saída do transmissor. Agora o caso inverso. Sabemos a potência na carga, queremos a potência do transmissor. Ora, para 200 MHz, temos a atenuação característica, calculamos qual é a atenuação para um trecho de 5 metros. 2 watts, 3 dBW, temos agora que não se surpreenda com o sinal positivo. Lembra, nós sabemos a potência na carga. Sabemos que a potência do transmissor deverá ser maior. Então nós estamos agora adicionando 0,78 dB e sabemos que a potência deverá ser de 3,78 dBW. Ou 2,39 watts. Observe, a potência do transmissor tem que ser de 2,39 watts para que apenas 2 watts sejam aplicados à carga. Estamos perdendo 390 miliwatts. Utilize sempre o melhor cabo mais adequado para a frequência, para a aplicação. Cabos mais grossos tendem a ter menor atenuação. Toda linha de transmissão atenua o sinal. Outros dispositivos são encontrados, particularmente circuitos de frequência mais alta, de SHF, que também devem ser considerados. O fabricante vai especificar essa atenuação. A perda por descasamento também é sempre encontrado. Você sempre vai ter uma linha de transmissão e sempre vai ter um descasamento. Esse descasamento é a reflexão do sinal. Existe um teorema que mostra que parte da energia, se o sistema não estiver casado, retorna. A nossa
intenção é que não haja reflexão. Na prática, sempre haverá um pouco de descasamento. Em circuitos de maior custo e complexidade, dispomos até mesmo de circuitos destinados especificamente a verificar o descasamento e evitar que haja dano pela potência retornando ao transmissor. 6 parâmetros são utilizados para indicar essa perda por descasamento, sendo que qualquer um deles é partido de qualquer um dos outros 5. Onde usa cada parâmetro depende da faixa de frequência, da área de trabalho em alta frequência. Os 6 parâmetros são o coeficiente de reflexão de tensão, a taxa de onda estacionária de tensão, a perda de transmissão, a perda de retorno e a porcentagem de potência transmitida e, finalmente, a porcentagem de potência refletida. O coeficiente de reflexão é dado pela relação entre a tensão refletida e a tensão incidente. Tensão incidente é que gostaríamos que 100% fosse aplicado à carga, e tensão refletida é que nós gostaríamos que fosse 0. Nunca é. Quando não há perda por descasamento, o coeficiente de reflexão é igual a 0. Ele também pode ser definido a partir das impedâncias de fonte e carga. O parâmetro VSWR relaciona-se com o coeficiente de reflexão por 1 mais módulo do coeficiente de reflexão, o ρ, sobre 1 menos módulo de ρ. A VSWR também é conhecida por diversos nomes, como taxa de onda estacionária, coeficiente de onda estacionária ou relação de onda estacionária. Do termo inglês, VSWR, volta de Standing Wave Ratio, ou SWR, Standing Wave Ratio. É definida como uma relação em valor máximo e mínimo de tensão na linha. Vamos voltar a isso mais tarde. A VSWR é um indicador do que está acontecendo, mas não deixe que ela iluda. O ideal, a perfeição, é quando o módulo de ρ vale 0 e o VSWR, o onda estacionária, vale 1. Não quer dizer que o sistema está totalmente transmitindo potência. A VSWR não sabe se você ligou uma carga de 50 ohms ou a antena. O que ela sabe é que está casado o sistema. No entanto, se o valor estacionário for maior do que 1, tem alguma coisa errada. Você está perdendo alguma coisa por descasamento. Por exemplo, nós vamos ver mais tarde, um valor estacionário de 5 significa que só 50% da potência está sendo entregue à carga. Como regra geral, a ROI é mais eficiente para dizer se está ruim do que para dizer se está bom. Existe também um caso de um cabo com uma grande atenuação, não tem sinal quase refletido, e você achar que a estacionária está boa. A carga casada é definida quando a VSWR é igual a 1. Não há descasamento, não há tensão de retorno, não há tensão refletida. Toda a potência está sendo entregue à carga. Mais uma vez, é uma situação ideal, raramente ou nunca encontrada na prática. Essa é a condição ideal. Vamos ver o que a VSWR vai indicar. Perda. De quanto? Qual é o efeito? Bom, para facilitar, nós vamos usar um terceiro parâmetro, perda por transmissão, transmission loss, que é bem fácil de ser aplicado. Olha que interessante. A potência transferida a uma carga, em dBW, é a potência do gerador incidente em WW, mais a perda de transmissão. Perda é negativa. Vou somar um parâmetro negativo. Um exemplo. Eu tenho um transmissor de 100 watts e tenho a perda de 0,3 dB. Quanto é que esse transmissor está efetivamente passando para a carga? Vamos passar primeiro 100 watts para dBW, 20 dBW. Aí nós temos 20 dBW menos 0,3 dB, a perda, 19,7. Convertendo para watts, 93,3 watts. Ou seja, dos 100 watts do transmissor, perdemos 6,7 watts. No nosso próximo exemplo agora, nós temos uma situação onde nós temos a frequência de operação, a potência de saída do transmissor, o comprimento do cabo, a perda por inserção e a perda por descasamento. Pede-se a potência efetivamente aplicada a uma carga. Na frequência de 100 MHz, para o cabo utilizado, a perda é de 15,6 dB a cada 100 metros.
Fazendo a conta, temos que a perda do cabo é 1,56 dB. Convertemos a potência de 5 watts para dBW, 7 dBW, e temos agora 3 perdas a considerar. A perda do cabo de 1,56 dB, a perda por inserção de 0,4 dB e a perda por descasamento de 0,25. Somamos algebricamente e encontramos menos 2,21 dB total. Agora, de 7 dBW, tiramos 2,21 dB e obtemos 4,79 dBW, ou equivalente a cerca de 3 watts. Então, dos 5 watts de saída do transmissor, apenas 3 são entregues à carga. Perdeu-se quase 2 watts. No próximo exemplo, nós temos agora a situação mais complexa, onde nós temos a frequência de operação, potência de saída do transmissor, comprimento do cabo, tipo do cabo, ganho da antena transmissora, perda por inserção, perda por descasamento. Estamos querendo saber, afinal, quanto é o valor da EIRP máxima, na situação de máximo ganho da antena. Lembrando que RP é o parâmetro sempre cobrado pela Anatel. De novo, vamos para a frequência de trabalho, atenuação característica, calculamos a perda por 8 metros de cabo, e agora nós temos 3 perdas, do cabo por inserção e descasamento. Somamos as perdas, subtraímos, somamos agora os 12 dBi e temos que o equivalente a um watt é de 152,76 watts. Veja o fator de ganho de antena, como é bastante forte. O que a gente pode fazer para reduzir essa perda? Bom, a teoria vai nos ajudar. Que tal um cabo com atenuação menor? Mais grosso, mais pesado, mais caro, mas com atenuação característica menor. O cabo RG213/U. Bom, nós vamos falar sobre ele mais tarde. Você encontra nesse mesmo canal vídeo explicando sobre dB, decibel, dBm, dBW. Mas se você estiver interessado em se aprofundar e conhecer um pouco mais sobre análise e projeto de sistemas de telecomunicações, eu recomendo o livro Medidas em Telecomunicações Eletrônicas. É publicado pela editora Senac, do Rio de Janeiro. Este é o fim da aula 15, perdas na instalação de estações radioelétricas. Primeira parte. Veremos na próxima aula, 16, a segunda parte de perdas na instalação de estações radioelétricas. Obrigado por ter assistido esse vídeo, bons estudos, boa sorte e até a próxima.